Algumas religiões e até mesmo algumas igrejas, que são chamadas de igrejas evangélicas cristãs, pensam que a Bíblia dá base para a crença na existência de outros mundos. E nesse vídeo eu quero tratar com você sobre isso. Olá, eu sou Otávio, é um prazer receber você aqui. Sou professor de teologia cristã, também pastorei uma pequena comunidade de cristãos aqui no sertão paraibano. E se você gosta de temas como Bíblia, vida cristã, teologia, então aproveite para se inscrever, porque aqui nós falamos exatamente sobre isso. No vídeo de hoje, como eu já falei, nós vamos tratar sobre a questão de existência de outros mundos habitados. E essa ideia de outros mundos habitados acaba fascinando principalmente pessoas que são religiosas, que acreditam em Deus, porque quando olham para a imensidão da criação, chegam à conclusão que, olha, por que Deus criaria algo tão imenso para que só nesse planeta, tão pequenininho como nós somos aqui na Terra, diante de tamanha grandeza, por que só nós? Então, neste vídeo eu quero trazer para você algumas citações do Espiritismo, do Mormonismo, da fé Bahá'í, também até mesmo do catolicismo romano e também da Igreja Adventista. E você vai se surpreender como existem semelhanças entre essas crenças. Dentro do Espiritismo, as visões de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele registrou no Livro dos Espíritos e ele faz uma pergunta direta. É uma pergunta que é o que eu disse no início, a maioria das pessoas acabam fazendo. Será que todos os mundos, os planetas que circulam no espaço são habitados? E a resposta que ele dá é exatamente um sim. Para o Espiritismo, sim, existem outros planetas habitados. O homem na Terra estaria muito longe de ser o primeiro, inclusive, em inteligência, bondade e perfeição. O texto de Kardec até mesmo critica aqueles que imaginam que nosso pequenino planeta teria o privilégio exclusivo de conter seres racionais. E ele chama isso de orgulho e vaidade. Lembra que eu falei no início que geralmente é esse o argumento que muitos utilizam? Olha, como assim pensar que só nós aqui numa criação tão grande, só existe a gente? Então, o fato é, você segue a Bíblia ou você segue o Espiritismo? Pois é, se você seguir o Espiritismo, tudo bem, você vai crer no Livro dos Espíritos e nas visões de Allan Kardec. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec detalha também algumas coisas. Ele fala de mundos em diferentes estágios de evolução. Para ele, alguns seriam mais atrasados do que outros, inclusive mais atrasados do que a própria Terra. E ele justifica que nesses planetas, nesses mundos habitados mais atrasados, seriam habitantes rudimentares, sem noção nenhuma de justiça, nem beleza, e eles seriam então dominados pela força bruta. Imagina, um mundo onde só haveria barbárie. Pois é, essa é a visão dentro do Espiritismo. E ele continua dizendo que em outros mundos, talvez estariam no mesmo nível que nós. E ainda haveria mundos que seriam superiores a nós, habitados por seres muito mais evoluídos, né, do que os habitantes da Terra em todos os aspectos. Com esses textos, você entende que dentro da visão espírita existem esses outros mundos habitados e que existem também variações de desenvolvimento dentro desses mundos. E agora eu quero olhar com você sobre o que os Mormons falam a respeito disso. Os Mormons são os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos o Sr. Brigham Young, não sei como é que se pronuncia isso, e ele também tem algumas citações interessantes, porque eles também creem que existam mundos habitados. E segundo o Brigham, que foi o segundo presidente da igreja, e eu vou deixar as citações aqui e vou comentá-las, mas depois você tem tudo nos PDFs, tá? No PDF que vai estar disponível no grupo do WhatsApp. Segundo esse Brigham Young, ele ensinou que Deus, olha só, Deus o Pai, já foi um homem em outro planeta.
e que Deus, hoje, que já foi um homem em outro planeta, ele passou por provações, dificuldades, as mesmas que nós passamos aqui. Não é estranho isso? Porque para pensar pela lógica, não é? Se o Deus hoje que nós temos, que consideramos que criou todas as coisas, uma vez no passado foi um homem como nós em um outro planeta, a pergunta que fica é: quem criou esse homem em um outro planeta que depois se tornou o Deus que nós conhecemos hoje, que criou todo o nosso sistema solar? Gente, isso não faz o menor sentido, né? É uma lógica meio... né? E esses outros mundos, então, foi criado por quem? Por um outro Deus, de um outro passado. É muito complexo, não é? Mas ele ensina isso, né? Está escrito nos textos, e eu vou deixar para você todas as descrições no PDF. E esse texto está, inclusive, nos ensinamentos dos presidentes da igreja. Mas olha só, a coisa ainda fica mais interessante, porque no diário pessoal de Oliver, ele registrou as declarações desse Brian sobre os habitantes da Lua. Eles escreveram na época que havia habitantes na Lua. Segundo ele, esses seres lunares teriam cerca de 1,83 m de altura e viviam ali quase 1000 anos. E até, eu acho estranho essas coisas, porque foge completamente da realidade, né? E eles se vestiam num estilo assim muito simples, parecido com os Quakers. Se você conhece quem são os Quakers, é uma comunidade muito fechada mesmo, né? É uma seita muito fechada que existe ali nos Estados Unidos. Eles vivem nas fazendas e não se envolvem com as cidades e coisas do tipo. Depois você pesquisa aí e você vai entender o que é isso. E outra coisa que ele afirmou também, que ele acreditava, né, que existiam habitantes no Sol, dizendo que o Sol não foi feito em vão. Portanto, tem um propósito, ele tem que ter habitantes lá. Quando na Bíblia mostra para nós que o propósito do Sol foi para dividir entre dia e noite, assim como a Lua, e não para que fosse habitado. Imagina habitantes do Sol, com todo o conhecimento que hoje nós temos a respeito do Sol. Pois é, ele então, para ele, Brian, o Sol daria luz tanto aos que habitam sobre ele quanto para os outros planetas. Olha que coisa. E eu sinceramente nem sei o que falar sobre declarações assim. Eu não consigo entender como pode existir pessoas que acreditam em algo tão o quê? O que a gente fala? Deixa para lá. E tem mais. No livro Em Doutrinas e Convênios, que é um livro considerado inclusive escritura sagrada pelos Mormons, está escrito que por Cristo e por meio dele os mundos foram criados e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Você percebe que sempre está constante dentro da literatura mormon essa ideia de habitantes em outros planetas. Mas, se você analisar pela lógica, como eu falei inicialmente, sempre você vai encontrar contradições, você vai encontrar coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, hoje sabemos que não existem habitantes na Lua. Qualquer pessoa com um telescópio de média potência pode ver claramente a superfície da Lua e vai ver que não existe nada ali de habitação. Talvez alguns ainda vão dizer que eles estão na face oculta da Lua. Pois é. Mas continua, os Mormons não param por aí. Em uma bênção patriarcal dada a Lorenzo, em 1836, ele diz ali no texto que prometia poder para transportar-se, inclusive, de um planeta para outro, inclusive a Lua. Você pode achar que esses textos são assim absurdos, mas são textos que estão escritos nas literaturas dessas religiões, como você viu do Espiritismo e agora do Mormonismo. São escritos oficiais da religião. Mas tem mais. Agora a gente vai falar sobre a fé Bahá'í. Você já ouviu falar sobre a fé Bahá'í? Eles também acreditam em mundos habitados. A fé Bahá'í ela foi fundada no século XIX por Baha'u'lláh.
Eu acho que é assim que pronuncia, né? Bahá'u'lláh. E em uma carta escrita em nome de Shoghi Effendi, não sei se é assim que pronuncia, que era guardião da fé Bahá'í, está registrado que Bahá'u'lláh, ele afirma essa existência de criaturas em outros planetas. A carta esclarece que essas criaturas não são necessariamente semelhantes aos humanos da Terra. Bahá'u'lláh ele simplesmente se refere ao fato de que existem, deixando para a ciência descobrir sua natureza exata. E eu vou trazer para você aqui algo que talvez você nunca tenha ouvido, porque embora não seja algo oficial da mais alta posição de autoridade da igreja, mas dentro do catolicismo romano também existe essa ideia de uma possibilidade de vida extraterrestre. Se você pesquisar sobre Guy Consolmagno, que é astrônomo-chefe do Vaticano e também pertence à classe dos jesuítas, ele escreveu um livro que, em inglês, o título ficaria mais ou menos traduzido para o português como Você batizaria um alienígena? E qual é a resposta dele? Bom, ele não vê incompatibilidade entre vida extraterrestre e fé cristã. E se o alienígena pedisse, sim, ele batizaria. Basicamente é essa a conclusão. E agora a gente vai para o último que eu selecionei dessa lista, que é a Igreja Adventista do sétimo dia, porque eles também acreditam na existência de mundos habitados, só que eles vão além. Eles colocam a teologia cristã dentro desta interpretação. E eles dizem que esses mundos habitados, eles não caíram no pecado como a Terra. Se você analisar, você vê que todos os outros grupos, começando lá com o Espiritismo, eles acreditam em mundos habitados. Dentro do Espiritismo, inclusive, existem mundos que são perversos, não existe lei. Existem mundos que são muito mais evoluídos do que nós. Já o Adventismo, ele traz essa ideia para dentro das Escrituras mesmo, para a visão cristã. Por quê? Porque ele diz que, sim, existem outros mundos habitados, mas esses mundos são perfeitos. Eles não caíram no pecado. Se você ler o livro Nisto Cremos, e antes que venha alguém dizer que isso não está escrito nas literaturas oficiais da igreja, está. Se você não sabe é porque você não leu. No livro Nisto Cremos, que é um livro que apresenta as crenças fundamentais da denominação, você tem ali algo muito interessante sobre a criação. O texto está sugerindo que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, teria talvez sido a última obra do Criador. E faz referência ao livro de Jó, onde os filhos de Deus ali são interpretados como provavelmente sendo esses Adões desses mundos não caídos. E eles estariam então ali se encontrando com Deus. Eu vou depois explicar na segunda parte, no próximo vídeo, todos esses textos que geralmente são utilizados para você ver onde está a incoerência. De onde vem essa visão para que a Igreja Adventista considere isso? E é interessante porque eles dizem que nada do que eles acreditam está baseado em Ellen White. O que a gente sabe que não é a realidade. Porque esta visão em específico é totalmente baseada em Ellen White, que é considerada a profetisa pelos adventistas, que inclusive dizem, está lá no site oficial, que eles creem que os textos de Ellen White são inspirados e estão no mesmo nível das Escrituras, não são diferentes dos textos encontrados nas Escrituras. E Ellen White teve visões, relatos, ela foi levada em visão por seu anjo assistente, sabe-se lá o que era esse anjo assistente, e ela deixa detalhes muito específicos no seu livro Primeiros Escritos. Ali ela descreveu ter sido levada por esse anjo assistente para mundos habitados. E nesses mundos ela diz que os seres eram nobres, eles eram majestosos, eram formosos e que viviam em estrita obediência a Deus. E que eles não haviam caído em desobediência como nós da terra. Todas as citações estarão no PDF. E ela menciona especificamente ter visitado um mundo com 7 luas, onde nesse mundo ela encontrou Enoque, que estava passeando por ali. O patriarca bíblico que foi trasladado lá em Gênesis, pois é, ela encontrou com ele nesse mundo que tinha 7 luas.
E conforme a descrição dela, que está aí também para você ler, e no PDF, Enoque disse para ela que ali não era a morada dele, ele estava só passeando por ali, né? Era um mundo que Enoque estava passeando. Leia a citação e você vai ver o livro e as páginas. Agora, deixa eu só trazer uma observação importante aqui. Antigamente, os textos eram todos em livros. Como hoje todas as citações, os livros de todas as religiões, não só do Adventismo, estão em forma digital, acontece de às vezes a gente encontrar a referência e de repente eles mudam a formatação do site e a página muda. Então fica atento a isso. Se caso você não encontrar a página, vá no livro, pega o livro, baixa o livro, copia um pedacinho da citação e procura pela citação. E aí você vai encontrar, tá bom? Tudo que nós temos de revelação de Deus nas Escrituras se dirige aos habitantes da terra. Se você quiser crer na Bíblia e falar que você crê só na Bíblia, então você tem que tirar tudo isso fora. Inclusive, dentro do Espiritismo, são visões de espíritos. Dentro do Mormonismo, são interpretações e existem também visões. Dentro do Adventismo, você tem as visões de Ellen White. Ou seja, não existe uma semelhança aí, mas em toda essa semelhança não existe um distanciamento entre todos eles das Escrituras. Então quem está certo? As Escrituras ou essas visões, essas revelações? Agora, se você quer acreditar que exista vida em outros planetas e outros mundos habitados, como diz a sua profetisa Ellen White, ou o seu profeta Joseph Smith, seja lá quem for, ou se você é espírita e acredita nisso também, tudo bem, isso é com você. Mas não diga que a Bíblia fala sobre outros mundos habitados, tá? Porque não fala, não fala. Tudo isso que surge dentro das literaturas religiosas falando a respeito de outros mundos não são baseados nas Escrituras. Ah, mas tem os textos bíblicos. Tem, eu vou mostrar no próximo vídeo que são textos interpretados simplesmente de uma forma enviesada para validar aquilo que a Bíblia não valida. Coisas que todas as religiões fazem. Usa o texto bíblico, torna a ação para que leigos que não sabem o que estão lendo, não entendem realmente como a Bíblia está estruturada e como interpretar a Bíblia, acreditem. Basicamente é assim. E o sistema continua, né? O sistema continua iludindo, enganando, e alguns sobrevivendo do sistema, enquanto outros continuam vivendo suas vidas iludidos, acreditando naquilo que continuam enganando. Pois é, assim funciona o sistema. Se você quer continuar, tudo bem, você tem direito, ninguém está aqui impedindo você de acreditar nisso. Mas não venha dizer que a Bíblia valida mundos em outros planetas. E muito menos essas visões desses profetas e desses líderes religiosos. O texto que é mais utilizado para validar essa ideia de outros mundos é Jó 1 e 6. Ali você tem o texto onde diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Mas temos um sério problema aqui que os adventistas precisam resolver, porque eles precisam determinar o que eles realmente acreditam sobre esse texto. Porque no livro Nisto Cremos, que é um livro oficial da Igreja Adventista, diz que Jó 1 e 6 pode estar se referindo aos Adões dos mundos não caídos. Veja, eu vou citar aqui novamente para você ver. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em algum rincão distante do universo. E para confirmar isso, eles colocam a referência de Jó 1 e 6. Nisto cremos, a criação, página 90 e 91. É só você pesquisar aí. Veja que o Nisto cremos está dando essa possibilidade de que Jó 1 e 6 seja de fato esses Adões de mundos não caídos. Mas olha só que coisa. Na própria Bíblia de Estudo Adventista, que é a Bíblia Andrews, produzida pela Igreja Adventista, traz nos comentários de Jó 1 e 6
que filhos de Deus, nesse texto, se refere a anjos. E eu estou colocando a imagem aí na tela para você ver, da Bíblia Andrews, para você ver o comentário. Está escrito aí, veja essa parte que está grifada, que é o comentário, está dizendo claramente, os filhos de Deus, a assembleia dos anjos na presença de Deus. E ainda dá a referência de Jó 38:7, que é outra passagem do livro que fala novamente dos filhos de Deus, que claramente está se referindo a anjos. E agora, como fica? O Nisto Cremos diz que provavelmente se refere aos Adões dos mundos não caídos. E a Bíblia de Estudo, Andrews, que é a Bíblia Adventista, diz que são anjos. E aí o resultado é simples. Nisto Cremos está errado. E aí nesse ponto a Bíblia de Estudo Andrews acertou, porque realmente nesse texto são anjos. Basta você ler com atenção para você perceber que a cena toda ela acontece no céu. E não há nenhuma referência a outros mundos. A menos que você use a imaginação e faça o texto dizer o que ele não está dizendo. Coisa que geralmente acontece, não é? Infelizmente. Outro ponto importante nessa expressão filhos de Deus é que quando você olha para o Antigo Testamento, sempre esse termo, quando ele está junto, no hebraico, ele sempre está se referindo a anjos. O contexto mostra claramente se o texto está se referindo a anjos ou não. E em Jó, aparece 2 vezes se referindo a anjos. Se você ler Salmo 29:1, você vai ver que a expressão filhos de Deus ali, também dentro do próprio contexto, está falando de seres celestiais adorando. Basta você olhar e ler todo o contexto. Quando você analisa essas aparições da expressão completa filhos de Deus, ela sempre está se referindo a anjos. Então, a força que a gente tem de todos os comentaristas que são bíblicos, que são sérios, e nesse caso até mesmo a própria Bíblia de Estudo Andrews, que é adventista, entende essa passagem de Jó como sendo a corte celestial composta por anjos. E em toda a Bíblia não há nenhum texto que sugira, que dê simplesmente qualquer indício de qualquer uma outra civilização como nós, seres humanos, como nós, habitando em outros planetas. Vamos para um outro texto aqui que é bem interessante. Quando você vai para João capítulo 10 e 16, ali o Senhor ele está falando que ele tem outras ovelhas, não deste aprisco, que ele precisa trazer essas ovelhas para o seu rebanho. E então haverá um rebanho e um pastor. Muito bem. Seriam estas outras ovelhas habitantes de outros mundos? Por incrível que pareça, tem gente que acha que esse texto fala de outros mundos. Se você acha que esse texto realmente se refere a outros mundos, lamento, você não está conseguindo entender o contexto. Porque no próprio contexto, Jesus está falando com os judeus sobre a sua missão. E no versículo 15, ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E quem são as ovelhas por quem Jesus morre? Não é? Quem são as ovelhas por quem Jesus morre? Pelos seres humanos. Não tem nada nesse texto que fale de povos de outros mundos. Então, quem são essas outras ovelhas? Pois é, o próprio Novo Testamento responde. São os gentios, qualquer pessoa que não seja judeu, porque Jesus estava dentro de um contexto judaico. Pedro, ele teve que aprender essa lição quando você lê Atos capítulo 10, porque Pedro não queria pregar o evangelho aos gentios, porque os judeus criam que era só para eles, é um grupo fechado. Quando Deus lhe mostrou ali no telhado que o evangelho era também para os não-judeus, então Pedro entendeu que ele precisava ir para a casa de Cornélio, que era um gentil. Paulo também explica em Efésios 2:14 que Cristo, de 2 povos, ele fez um. Ele estava se referindo exatamente a judeus e a gentios. São os 2 povos que Deus formou um só. O próprio Evangelho de João esclarece também essa questão. Em João 11:52, Jesus diz que ia morrer para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Dispersos onde? Em outros planetas? E que não caíram? Não faz sentido. Não, Jesus estava morrendo para reunir os dispersos. Onde? Na terra, entre as nações, e não em outros mundos. Tá? Então pensa bastante nisso, porque
é uma interpretação equivocada. Um outro texto que também é muito usado é Hebreus 1 e 2 e também 11 e 3, onde diz que Deus, que pelo poder, né, do Senhor, ele fez o universo. E como eu já falei, muitas pessoas falam, olha, você é muito ignorante, é só você ler os comentários do vídeo anterior, você é muito imbecil, você é muito idiota, achar que um universo desse tamanho e só tem nós aqui. Esse é o argumento geralmente utilizado, não é? É tão grande, acha que é só nós aqui? Pois é, mas e se Deus quis fazer tão grande e quis criar só nós aqui? Agora, é bom você entender que o universo é grande, mas ele não está desabitado. Ele está habitado por Deus e pelos exércitos de anjos, que são estruturas e criação totalmente diferentes de nós. A questão é que, dentro da visão adventista, há outros mundos onde Deus criou seres humanos também à sua imagem e semelhança, igual na Terra. E isto é o que a Bíblia não diz. Eu não estou dizendo que o universo está desabitado, porém o universo está habitado com Deus e o seu exército de anjos, seres diferentes de nós. Agora, seres criados à imagem e semelhança de Deus, como ele criou a nós, só existe o planeta Terra, em todo o universo. Sim, é isso que a Bíblia deixa muito claro. Então dizer que pelo qual Deus fez o universo e dizer que por ser tão grande tem que haver mais alguma coisa além de nós, bom, que há alguma coisa além de nós, é claro que há, mas outros semelhantes a nós, criados à imagem e semelhança de Deus, não há, tá bom? Então esses textos também não servem para dizer que há vida em outros planetas semelhantes a nós. Outro texto também que é bem utilizado diz sobre os céus e seus habitantes, coisa que eu acabei de explicar, né? Porque Apocalipse 12 e 12 diz, por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Tá vendo? Quem é que habita nos céus? Pois é, seriam civilizações extraterrestres? Não. Mas os céus, como eu já expliquei, são habitados por seres divinos, Deus e os anjos. E não há, vou repetir, não há seres semelhantes aos humanos em outros mundos. E se você olhar para o Salmo 103, 20, 21, você vai ver quem é que habita os céus. Ali diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos, vós ministros seus, porque os anjos são ministros do Senhor. Não diz em nenhum texto, e também os habitantes dos outros mundos, e os outros Adões. Não, só diz o Senhor e os exércitos dos seus anjos. Hebreus 12, 22, vós tendes chegado a incontáveis hostes de anjos. Apocalipse 5:11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e o número deles era de milhões de milhões. Você está entendendo a quantidade de seres celestiais que existem no universo? Mas não são seres humanos como nós, não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a Bíblia é consistente. Você pode ler ela de ponta a ponta. Eu conheço a Bíblia toda. Não há nenhum versículo que fale ou que dê uma simples sugestão de outros mundos criados com seres semelhantes a nós. Seres criados à imagem e semelhança de Deus, somente o ser humano. E aqui a gente chega num ponto que é crucial, importantíssimo. Essa doutrina de mundos não caídos não vem da Bíblia, mas vem dos escritos de Ellen White, tá? Que é a profetisa dos adventistas. Eu mostrei no vídeo anterior o que ela escreveu em primeiros escritos. Ela deixa ali muitos detalhes sobre a visão desses mundos. É só você assistir lá e você vai baixar o PDF, está lá a descrição. Você pode pegar o livro também, Primeiros Escritos, e baixar e ler. E é a partir dessas visões, olha só, é a partir das visões de Ellen White que esses textos bíblicos foram reinterpretados. Então veja como é problemático isso. Porque é um problema metodológico adventista e é muito sério. Porque em vez de tirar a doutrina da Bíblia,
ela é imposta sobre a Bíblia baseada em visões de uma suposta profetisa. Os textos bíblicos são forçados a dizer algo que naturalmente não estão dizendo, para encaixar na visão da profetisa. Então você vê o padrão aqui. Qual é o padrão da interpretação adventista nesse caso? Ellen White tem uma visão de mundos habitados. Pronto. Textos nas Escrituras que estão falando claramente sobre anjos são reinterpretados como textos sobre habitantes de outros mundos. Por quê? Porque Ellen White viu outros mundos. Então tem que encontrar outros mundos dentro da Bíblia. Esse é o sério problema da teologia adventista. E aqui eu faço uma pergunta que é fundamental. Se Deus quisesse nos revelar que existem outros mundos habitados e que Ele criou outros seres humanos como nós, na Bíblia estaria tão obscuro assim? Olha só, a Bíblia é clara ao explicar sobre criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre o julgamento, sobre o céu, sobre condenação eterna, inclusive sobre a eternidade. E por que a Bíblia não fala a respeito disso? Por que a Bíblia não traz um texto falando e também aos mundos não caídos? Porque não existe outros seres criados à imagem e semelhança de Deus além da humanidade. O problema é teológico aqui. Existe um problema nessa teologia interpretativa, principalmente dentro da igreja adventista, e não só nesse ponto, em muitos outros. Quando a Bíblia fala sobre a amplitude da obra de Cristo, o foco é sempre terrestre. Ah, é claro, porque foi só nós que caímos. Então, quando a mente está cauterizada e dominada pela heresia, você não consegue ver de outra forma. Porque todos os textos que você lê, você vai ler já com a lente da informação que foi te dada. Você precisa se libertar disso. E existe um princípio básico de interpretação bíblica. Doutrinas importantes são ensinadas claramente e repetidamente nas Escrituras. Doutrinas que dependem de interpretação forçada e textos obscuros não devem ser consideradas como doutrinas. Mas onde a Bíblia silencia, Ellen White grita. E o pior é que os adventistas preferem ouvir o grito da sua profetisa. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas questões. E lembre-se, né, que você precisa comentar, porque eu gosto muito de ouvir as suas opiniões, apesar de haver alguns adventistas que entram aqui quebrando os mandamentos, inclusive. Mas é o povo que guarda os mandamentos. Mas é isso daí, para você ver como é a hipocrisia de muitos. Não todos, mas muitos. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo